Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, Jesus, este evangelho de hoje, nos deixa claro a realidade e a necessidade que nós temos de reconciliarmos-nos uns com os outros, de viver de fato e plenamente aquele mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas. O mandamento do amor que se entrelaça no nosso coração e dá pleno sentido à nossa existência. Jesus fala, de alguma forma, a nós, neste Evangelho, que é preciso ter a consciência das nossas atitudes, dos nossos acontecimentos diários em relação ao nosso semelhante, para nos permanecermos na graça. Antes de apresentar a tua oferta, se recordares que tem algo contra o teu irmão, deixa a oferta, vai, reconcilia-te primeiro, depois apresenta a oferta. É condição essencial para estar dignamente na presença de Deus, ter o coração purificado de todas as realidades que encoleriza, que gera a raiva, a ira, a discórdia, enfim, todos estes sentimentos humanos que são gerados no nosso coração e às vezes com muita facilidade no nosso dia a dia. É ter a plena consciência que é preciso superar estas realidades, que às vezes parecem ser insuperáveis ao nosso raciocínio humano, à nossa razão humana. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, para os seus ensinamentos, nós compreendemos que é preciso sim, e é necessário superar cada uma destas realidades. É possível, melhor dizendo, superar cada uma destas realidades. Nós vemos São Paulo, na primeira leitura, na carta aos Coríntios, dizendo que todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos e refletimos a glória do Senhor. E desta forma somos transformados à sua imagem. Todos nós refletimos a glória do Senhor. E ao refletirmos, então, deveríamos ser capazes de construir entre nós relações humanas fundamentadas nesta realidade. E às vezes nós não conseguimos, nós só conseguimos perceber o que há de ruim no outro, o que há de defeitos, o que há de péssimo. Enfim, nós só olhamos a parte negativa, ruim, não conseguimos ver o reflexo de Deus no rosto de ninguém. Não conseguimos ver o nosso irmão, o nosso semelhante refletindo a graça de Deus, porque nós nos prendemos a realidades puramente materiais. E isso nos impede de viver a graça de Deus. Isso nos impede de estar em plena comunhão. Nós deveríamos ter constantemente esta consciência antes até mesmo de nos aproximar da Eucaristia. Como Jesus diz no Evangelho, antes de apresentar a tua oferta, se tem algo contra teu irmão, reconcilia-te primeiro. Devíamos ter esta consciência antes de estar em plena comunhão com Cristo, perceber se nós estamos em plena comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos. Do que adianta receber Cristo Jesus no nosso coração se não recebemos o nosso semelhante que bate à nossa porta, que está diante de nós todos os dias? É a mesma realidade, é compreender a necessidade que nós temos todos os dias de nos construirmos na presença de Deus, unidos uns aos outros como irmãos e irmãs que somos. É ter esta plena consciência todos os dias das nossas intenções que carregamos conosco no nosso coração, que tantas e tantas vezes cultivam dentro de nós o pecado da ira, da raiva, da discórdia, do ódio. E a gente vai acumulando e gerando esses sentimentos dentro de nós, que vão se transformando em tantas e tantas realidades, e aí nós nos perdemos do caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus. O ponto de comunhão, a concórdia entre todos nós. Por isso, Jesus pede, reconcilia-te com os teus, reconcilia-te com o teu adversário, caminha na graça, para não seres depois surpreendido e julgado e preso e depois ser condenado ao inferno. Jesus deixa isso claro, isso muito claro no Evangelho de hoje. Quem disser ao irmão de tolo,
será condenado ao fogo do inferno. É ter a plena consciência, meus irmãos, das nossas atitudes, do nosso coração. Sentimentos que vão gerando outros sentimentos, pecados que vão gerando outros pecados e só nos afastam da graça e do caminho de Deus. Ora, o pecado da ira, da raiva contra o próximo nos leva ao pecado que nós costumamos dizer, o pecado da língua, a falar mal, a julgar, a levantar falso testemunho, a difamar, a tirar a boa fama de alguém. Nós nos achamos no direito de ter essas atitudes contra o próximo, quando o nosso coração está cheio de sujeiras, de pecados. Nós olhamos para o lixo na porta do vizinho, enquanto dentro do nosso quintal está muito pior do que a porta do vizinho. Nós esquecemos desta realidade. Ter o coração voltado à graça de Deus. E é isso que nós devíamos compreender. Como receber Cristo dentro de nós se o nosso coração está inteiramente impuro, sujo, carregado de mágoas, de ressentimentos? Nós devíamos ter esta consciência. Eu não posso receber Jesus neste momento porque não estou preparado, porque o meu coração se encoleriza contra o meu irmão, porque tenho inimizades que ainda não perdoei, porque tenho atitudes que ferem o meu próximo. É abrir a essa graça. Não é algo impossível de superar. O perdão precisa ser dado constantemente a nós, aos nossos semelhantes. Nós devemos começar a ter estas atitudes todos os dias. Pela oração em Cristo Jesus, pedir que Ele nos dê a graça de perdoar, de reconciliar. A reconciliação que Jesus diz não é somente a reconciliação do sacramento da reconciliação, que sim, claro, é essencial diante do sacerdote, mas a reconciliação com o teu próximo, o perdão que é dado no fundo do teu coração pela oração, amando mesmo nas dificuldades e nas dores, para superar as condenações que nós mesmos colocamos sobre nós, as condenações que muitas vezes nós impuseram sobre nós, mas a maioria delas nós nos impusemos elas pela dureza, por não compreender. É viver e nos recordarmos todos os dias o que São Paulo nos diz: somos graça de Deus e refletimos esta graça, esta glória, e deveríamos querer sempre ser esse reflexo. Deveríamos querer sempre mostrar ao nosso irmão o Deus que habita em cada um de nós. Que bom seríamos se olhássemos uns aos outros e sempre encontrássemos a graça de Deus. Sempre víssemos refletido no olhar do nosso irmão o Deus que é amor, o Deus que é alegria, o Deus que é misericórdia. Que nós tenhamos também e façamos esse exercício diário de tentar encontrar naquelas pessoas que nós mais temos dificuldade no dia a dia, o Deus que ali habita. Porque Deus habita em cada um de nós, por mais que somos pecadores, impuros, mas Deus quer habitar em cada um de nós e nos esforça diariamente para tais realidades. Que nós possamos compreender, desvelar os nossos olhos para esta realidade, como nos pede São Paulo, primeira leitura. Como pede aos Coríntios, à comunidade de Corinto e a cada um de nós, ter os olhos completamente desvelados para a graça de Deus e compreender que é preciso deixar que Ele brilhe em cada um de nós. E brilhando em cada um de nós, sermos verdadeiramente reflexos desta graça que age em nossas vidas. O Espírito Santo que se move dentro de nós quer nos auxiliar todos os dias. Ele nos é dado. Pentecostes celebrávamos no último domingo, para que nós sejamos capazes de ser testemunhas vivas do amor e da graça de Deus. Então não percamos tempo, tenhamos a atitude da reconciliação, do perdão, do amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Busquemos estar na presença de Deus, purificados e inteiramente preparados para recebê-lo, para fazer então plena e verdadeira comunhão, comunhão sincera, comunhão que de fato nos abre as portas do céu e não do inferno, ao nos condenarmos diante de Cristo Jesus. É ter isso claro dentro de nós. Não podemos brincar com a nossa salvação. É a nossa alma que está em jogo diante de todas as atitudes diárias. E Cristo quer que nós a salvemos. E nós temos esta possibilidade todos os dias. Nós não percamos tempo. Busquemos diante de Deus a graça de amar e perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante. A reconciliação ela é necessária.
e nos traz plena e verdadeira comunhão com Deus todos os dias. Peçamos que a graça de Deus nos ajude a buscar todos os dias esse caminho, que não é fácil, que é árduo, que é difícil, com certeza muito difícil, mas é preciso ser vivido, é preciso ser superado, é preciso ser caminhado cada dia para mantermos firmes no nosso bom propósito de amor a Deus. Que Ele nos ajude todos os dias a recordarmos desta realidade, a não nos esquecermos antes de aproximá-lo, antes de aproximar da Eucaristia, de que é preciso ter plena e verdadeira comunhão uns com os outros, conosco mesmo e com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.